compostagem não é uma técnica recente. Ao longo dos séculos tem vindo a ser praticada por agricultores e jardineiros. A recente preocupação com a redução de resíduos e a produção de alimentos biológicos levou a um renovado interesse na compostagem doméstica de pequena escala. O destino a dar aos crescentes resíduos urbanos tornou-se um dos maiores problemas ambientais do país, já que a capacidade dos aterros sanitários é limitada e os custos da sua manutenção, sejam eles económicos, sociais ou ambientais, são também cada vez maiores. A compostagem doméstica permite ao cidadão proceder à valorização dos seus resíduos biodegradáveis no próprio jardim ou quintal. Este tipo de compostagem promove a decomposição de resíduos domésticos orgânicos por ação de micro-organismos, poupando custos ambientais e económicos de transporte e de deposição desses resíduos em aterro. O composto resultante da compostagem pode ser aplicado no solo com várias vantagens sobre os fertilizantes químicos. Melhora a estrutura do solo, tem fungicidas naturais e organismos benéficos que ajudam a eliminar doenças no solo e nas plantas. Contribui para a retenção de água nos solos, reduz o uso de herbicidas e pesticidas, reduz a contaminação e poluição atmosférica. Passos a seguir para uma compostagem doméstica eficiente. O compostor é constituído por 3 partes, portanto, no fundo é o corpo do compostor, a tampa que é a base e temos aqui uma tampa pequenina que é a tampa lateral. O compostor proporciona um método higiênico e prático de compostagem doméstica. Foi estudado para reproduzir de um modo acelerado o que se passa na natureza. Fabricado em material reciclado, com capacidade de 290 litros, possui um sistema de ventilação formado por um injetor de ar, com canais circulares integrados na base perfurada e tampa com sistema de controle de arejamento para inverno e verão. A sua forma cônica evita o aparecimento de zonas mortas ou a compactação excessiva dos resíduos. É fácil retirar o composto final através de uma porta colocada na base do compostor. O compostor deve ser colocado num local de fácil acesso, protegido do vento, com um misto de sombra e sol, preferencialmente em cima da terra ou numa superfície permeável para facilitar a drenagem da água e a entrada de micro-organismos benéficos, se possível, debaixo de uma árvore de folha caduca, que permite ter sombra no verão e sol no inverno. O compostor funcionará independentemente de estar colocado à sombra ou ao sol, contudo, poderá requerer alguma atenção extra, em particular ao nível da umidade. Se o compostor ficar exposto ao sol durante todo o dia, a pilha pode secar demasiado. Se for colocada à sombra, não irá tirar proveito do calor solar e poderá ficar com excesso de umidade. Coloquem os paus, portanto, eu estou a usar paus com esta dimensão e tem motivo. Há situações em que se podem usar paus mais pequenos e mais finos. Eles são colocados mais ou menos de uma forma aleatória e meio arranjada. Qual é o objetivo? É criar ali uma base para entrar ar.
Porque ao colocarmos os materiais dentro do compostor, o que é que vai acontecer? Naturalmente eles vão compactando. E ao compactando deixa de haver ar dentro do compostor. Assim não, com estes paus aqui há sempre ali uma camada de ar. E a dimensão destes paus aqui também tem outro objetivo. A dada altura, um dos processos da compostagem requer que a gente remexa o composto. Quando o compostor já está ativo, já está a funcionar, ao remexermos, estes paus aqui vão-se começar também a mexer. Portanto, como eles são grandes, é fácil a gente retirá-los e não ficam no meio depois do composto. Portanto, um dos motivos da dimensão destes paus é precisamente esse. Dentro do compostor nós colocamos aquilo que é designados por secos e verdes. O que são secos? Secos, neste caso aqui, eu tenho aqui folhas secas. Vou usar neste momento aqui para isso. Mas podemos usar relva seca, ervas secas, tudo aquilo que seja material seco a gente pode usar. Eu vou colocar a primeira camada. Portanto, como podem ver, as folhas estão secas, muito secas mesmo. Pode ser outro material seco, palha, relva seca, ervas secas de capinagem, de corte, pode ser, desde que seja seco, é o ideal. Porque estes aqui são ricos em carbonos, porque nós temos que manter aqui um equilíbrio entre o carbono e o azoto. Os secos têm carbono, os verdes têm azoto. Portanto, eu agora vou colocar um ativador, por assim dizer, para começar o processo da compostagem. O que é um ativador? Podemos colocar composto, que já tem os micro-organismos, por assim dizer, ou então, se na ausência de composto, colocamos terra. Eu tenho aqui terra e vou colocar terra normal. O objetivo desta terra, esta terra aqui tem micro-organismos. Embora as folhas, tudo aquilo que a gente deitar no compostor, depositar no compostor, já tenha micro-organismos, mas assim promovemos um aumento de micro-organismos. Neste momento aqui, há aqui uma situação que eu não vou fazer, mas convém que retenham. Portanto, colocamos os secos, colocamos os paus, colocamos as folhas dos secos e agora colocamos a terra. As folhas que eu coloquei, como podem ver, estão muito secas. Portanto, o compostor por si requer umidade. Portanto, o ambiente natural dos micro-organismos que vão, por assim dizer, fazer a própria compostagem, o que é que eles requerem? Umidade e temperatura. E neste momento aqui, estas folhas aqui estão muito secas, têm que ser regadas. Então, nesta fase aqui convém regar as folhas. Água, portanto, isto aqui é uma questão de bom senso, não é encher o compostor de água, mas pronto, regar, molhar bem as folhas. Nesta fase aqui não há muito problema, porquê? Porque ainda é no início e a drenagem dá-se logo por baixo. Agora vou colocar os verdes, neste caso aqui eu estou a usar, são aparas de cozinha normal, portanto, eles têm esta dimensão, não convém que sejam muito grandes os pedaços, também, nem muito pequenos, porque ao serem muito pequenos também a compactação natural é maior. Portanto, trituramos um bocado este material. O que é que a gente pode colocar como verde? Relva e erva. Atenção à relva e à erva, desde que não tenham sementes. Porque depois corremos o risco de, no final, quando espalhamos o nosso composto, nascermos aquilo que a gente não quer. Portanto, aqui nós podemos colocar aquilo que é do dia-a-dia, da cozinha, do confeccionamento normal, a nível de cascas de fruta, de legumes, aparas, batata, pão com algumas reservas, não muitas quantidades, portanto, alimentos cozinhados não, alimentos cozinhados e molhos não, carne, peixe, pronto, isso não colocar. Vou colocar os castanhos. E qual é o objetivo desta segunda camada de castanhos? Esta segunda camada de castanhos é para criar, por assim dizer, um isolamento. O tempo para compostar a matéria orgânica depende de diversos fatores, o que significa que quanto maior for a atenção dispensada ao processo, mais eficiente será o compostor. Se os materiais forem adicionados em pequenas dimensões, alternando camadas de verdes com castanhos, mantendo o nível ótimo de umidade e remexendo a pilha pelo menos uma vez por semana, o composto poderá estar pronto em 2 a 3 meses. Se o material for adicionado continuamente, a pilha remexida ocasionalmente, o composto estará pronto ao fim de 3 a 6 meses. Quando o composto estiver pronto,
Deve ser removido do compostor, podendo ser usado um crivo para separar o material que ainda não foi degradado. Deve repousar 2 a 4 semanas antes da sua aplicação, especialmente em plantas sensíveis, devendo ser protegido do sol e chuva, a fase de maturação. O composto é geralmente aplicado uma vez por ano, na altura das sementeiras, sendo preferível aplicá-lo na primavera ou no outono, visto que no verão seca demasiado e no inverno o solo está demasiado frio. Pode ser utilizado como adubo natural para todo tipo de solo ou plantas envasadas. Se usado em plantas envasadas, deve ser misturado em partes iguais de terra e de areia.